âncoras preciosas que o Senhor estabeleceu em sua palavra para termos um caminhar estável. Nesse último grupo de 4 âncoras que temos estudado, temos visto que há 4 epístolas no Novo Testamento que são fundamentais no que concerne a nos ajudar no entendimento do que o Novo Testamento chama, em particular Paulo, de a dispensação do mistério de Deus. E a palavra ali é economia, a dispensação da parte de Deus. Lemos Romanos 16 ontem, no verso 25 em diante, que é dito que esse mistério estava guardado em segredo, nos tempos eternos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, essas 4 epístolas trazem uma plenitude de revelação a respeito desse mistério de Deus, dessa dispensação, que as fazem ser colunas da revelação do Novo Testamento. Então, já falamos um pouco sobre Romanos ontem à noite. Romanos tem como tema a glória do Evangelho. Começa com a palavra Evangelho, termina com a palavra Evangelho e expõe o significado do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Paulo. O Evangelho eterno, o Evangelho que diz respeito a Cristo mesmo, tudo que ele é, tudo que ele fez. Então, Romanos foi escrito de uma forma bastante, podemos dizer, sistemática, tranquila, onde Paulo vai colocando essas doutrinas em passos progressivos, desde a perdição do homem, da iniquidade total de todos os homens, até, na verdade, a vida da igreja, aspectos práticos da vida da igreja. Quantos passos foram dados ali, até que um extremo toque o outro. No livro de Efésios, a segunda âncora, nós temos a grande revelação sobre a igreja no Novo Testamento. Não há nenhum livro igual a Efésios para nos ajudar a entender 3 coisas sobre a igreja. A natureza da igreja, que significa isso? O que a igreja é em essência. Porque, irmãos, nós fazemos um uso tão terrível dessa palavra igreja, tão deturpado, que nós precisamos muito da ajuda da Epístola aos Efésios para compreender. Então, ele está dizendo exatamente a confusão do que fazem quando se fala em igreja. Não tem nada a ver o que se fala aí. E está na Bíblia, em Efésios, a explicação do que é a igreja, que eu falei que é uma coisa viva, é espiritual. A vida espiritual é uma vida sobrenatural. O natural a gente vê, a gente ouve, mas a sobrenatural a gente não vê e não ouve com os olhos humanos, mas sim com a visão celestial. E essa visão celestial só temos se nascermos de novo e termos o Espírito Santo habitando o nosso coração. É espiritual. A natureza e a essência da igreja. A segunda coisa que é dito sobre a igreja em Efésios é a respeito da vida da igreja. O que é a igreja, então, em primeiro lugar? Natureza da igreja. Segundo lugar, como vivemos a vida da igreja. Terceiro lugar, como nós servimos na igreja. Servimos ao Senhor na igreja. Então, eu creio que é extremamente significativo guardarmos esses 3 conceitos, porque eles são determinantes nos 6 capítulos da Epístola aos Efésios. Qual a natureza da igreja? Qual é a vida da igreja? Como vive a igreja? E qual é o serviço da igreja? Nessa ordem. Sem compreender o que a igreja é em essência, como nós vamos viver a vida da igreja? Nem sabemos o que ela é. Como podemos viver a vida da igreja, servir na igreja, se não temos o entendimento nem do que ela é e nem de como ela vive? Então não podemos servir. Então essas palavras não podem ser mudadas de ordem. Então, vou fazer um contraponto entre isso que ele acabou de dizer e a minha vida com relação à empresa que Deus me deu para guardar, para cuidar, para governar.
que é a dinamis. Pois quem deu esse nome foi o Espírito Santo. Eu não tinha noção disso. Hoje eu tenho certeza disso. E vejam o que significa esse nome lá no Google. Mas, falando do governo dela, ela tem cerca de 35 anos. E eu vivo aprendendo. E agora, com um pouquinho mais de maturidade espiritual, eu digo que eu sou um adolescente espiritual, eu vejo dia após dia, semana após semana, os erros que eu cometi e que cometo. Só que à medida que eu tenho erro, eu me arrependo do erro e tomo uma atitude de fazer com que as pessoas que, vamos chamar assim, congregam comigo, os terceirizados na linguagem no plano horizontal. Entre eles, tem novos nascidos e não novos nascidos, religiosos, ímpios. E, na verdade, essa é a cruz, essa é a função. Jesus Cristo também, quando veio, ele veio falar com esses, com todos. Por sinal, só depois que ele morreu e ressuscitou, e pôde vir o Espírito Santo. Já nós vivemos aqui uma situação em que o Espírito Santo foi derramado para qualquer um há 2000 anos. Mas vamos para a questão do corpo dos que estão trabalhando. Cada dia, eu sinto esse corpo como sendo as pessoas que nós queremos dirigi-las, por causa da direção que temos, ao encontrar Jesus Cristo, encontrar Cristo. Só que muitas estão desgovernadas e outras talvez não entendam os propósitos. E o que acontece? A qualquer mudança que gera uma mudança de comportamento, a pessoa rejeita. Porque ou existe uma situação de não querer mudança, esqueci a palavra agora, zona de conforto. Ou a pessoa está na zona de conforto, qualquer situação, está na zona de conforto, se você tira ela da zona de conforto, ela se incomoda, ela rejeita. Ora, será que o Espírito Santo não tira-nos da zona de conforto? Será que o Espírito Santo quer que a gente fique na zona de conforto? Será que a vida de Cristo foi uma vida de conforto? O Espírito Santo estava. Espírito Santo, logo depois que ele teve o batismo lá com João Batista, ele foi para o deserto, ficou 40 dias. Quem levou ele para o deserto? Está escrito na Bíblia, Espírito Santo. Isso é zona de conforto? 40 dias sem comer, sem beber? Mas qual o objetivo do Espírito Santo? Então, quando nós somos orientados pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa e nós vamos pôr em prática, nós temos os ímpios, religiosos, os filhos de Deus, e temos que pôr todo mundo num alinhamento, que é o alinhamento que Jesus Cristo, que o Espírito Santo falou para a gente colocar. Aí vem a rejeição, porque as pessoas nós temos necessidade de continuar fazendo o que fazíamos. E quem é governado pelo Espírito Santo não faz a mesma coisa, ele muda, porque o Espírito Santo quer mudança, é o processo da metamorfose. Metamorfose, a pessoa muda. E é um processo cristão. Mas estou falando demais, vou estou o preletor. Natureza, vida e serviço. Nós podemos dividir essa epístola aos Efésios de maneiras diferentes. Todos os escritos densos no Novo Testamento, por terem essa densidade espiritual, eles raramente são abordados por um ângulo só, de tão ricos que são. Por exemplo, você pode estudar Efésios destacando 3
termos essenciais.